Pessoal, hoje a ideia aqui da nossa aula é mesmo um bate-papo, não será tanto assim uma conversação em inglês, mas um bate-papo sobre como definir metas de estudo para estudar melhor inglês em 2025. Em final de ano, eu não sei como que é com vocês, mas é muito comum assim a gente começar a definir metas, né? Que em inglês, quem já estudou comigo sabe que é New Year's Resolution. Então é muito comum a gente fazer metas para o próximo ano, né? Para tanto para o estudo, ou para a vida profissional, ou na escola também. Então é muito comum, é um período muito propício, muito bom para a gente definir metas. Porém, muitas vezes a gente escreve muita coisa, escrevemos coisas assim mirabolantes e a gente não consegue tirar aquilo do papel. E todo mundo passa por essa dificuldade. Eu também passo por essa dificuldade, assim como eu imagino que vocês também passem por isso. E então resolvi falar sobre isso com vocês hoje, porque eu acho que vai ajudar muito vocês. E até me ajudou também já esses dias. Eu usei também esse método para começar a tirar umas coisas do papel ainda nesse final de ano. E um dos métodos que é muito utilizado, né, para a gente definir metas e realmente não só definir, mas a gente começar a praticar também, é o método SMART. E esse método que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Então, hoje o objetivo da aula é ensinar vocês a definir metas claras, específicas e atingíveis para melhorar o aprendizado. Porque não adianta, né, a gente colocar eu quero estudar 6 horas por semana. Mas, às vezes, para uma pessoa que está mais tranquilo, por exemplo, né? Eu sei que na escola hoje também é muito puxado, né? Mas às vezes o aluno que não trabalha, né? Já está ali no fluxo, às vezes ele consegue ter esse estudo, mas para um adulto, às vezes, para ele colocar 15 minutos por dia para estudar, já vai ser uma meta assim grande. Então a gente tem que ver e adaptar conforme a vida de cada um, né? Por isso, o objetivo é ajudar vocês a definir metas claras, específicas e que sejam atingíveis, possíveis, né, para cada um de vocês. E isso também, né, dentro de uma abordagem assim simples, objetivo, para que vocês compreendam bem o conceito e possam aplicar. Então, nós vamos definir aqui metas, né, para ajudar vocês a criar um caminho claro para o sucesso de vocês no estudo. E esse método que a gente vai trabalhar hoje é o método SMART. Alguns de vocês já tinham ouvido falar sobre esse método? Eu Não, não. não. No? O No. que significa smart em inglês, pessoal? Inteligente. Ou esperto, né? É. Isso mesmo. Então, o método SMART, ele é uma técnica de definição de metas para ajudar vocês a tornar os objetivos mais claros e alcançáveis. E cada letra dessa palavra, ela representa uma característica que é importante para a gente traçar uma meta. Então, vamos ver? Olha só, pessoal. Então, SMART. A primeira letra aqui que nós temos é o SMART. A primeira é specific, que a meta precisa ser específica. A segunda, do M, é o measurable. Ela tem que ser mensurável. A gente vai ver hoje que a gente precisa saber medir a meta. Tem que ser algo assim que dê para dividir no meio do caminho, para ser cumprível. Ela tem que ser achievable, atingível, possível de ser cumprida. E também relevant, tem que ser importante para você. Ah, eu vou fazer tal estudo só porque todo mundo está fazendo. Não, tem que ser algo importante para você naquele momento. E também o T é de time bound. A meta precisa ter um prazo definido, ok? Por exemplo, eu já estudei com alguns alunos aqui que me falaram: olha, eu tenho 6 meses que eu quero melhorar nisso, eu tenho 1 ano que eu preciso melhorar nisso. Às vezes me falaram assim: eu preciso melhorar no inglês. Mas hoje a gente vai trabalhar aqui que, para além de melhorar no inglês, isso é muito geral. A gente precisa aqui trazer de uma forma mais específica como que eu irei trabalhar com essa meta, ok? Que não é simplesmente melhorar no inglês. Então, vamos começar aqui exatamente com o primeiro ponto do SMART, que é o S, que é o Specific. Olha, uma meta, ela precisa ser clara e bem definida, específica. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é: o que exatamente eu quero alcançar com essa meta? O que eu vou fazer com isso? Por exemplo, eu vou estudar mais inglês. Mas uma meta mais específica poderia ser: eu quero melhorar o meu listening, então eu quero melhorar meu listening ou speaking nos próximos 3 meses. Então, eu vou focar nisso. Essa é minha meta específica, ok? Alright, você já tem uma meta assim super específica.
né? Nesse tempo de 3 meses, eu vou trabalhar com listening e com speaking. Mas como que eu vou medir isso? E aqui a gente vem na parte do M, que é o mensurável, ok? O mensurável é importante que a gente pense na meta, que a gente possa medir o progresso. Então, eu vou perguntar, né, para mim mesmo, como que eu vou saber que eu atingi a minha meta? Qual que será a minha referência de sucesso? Então, além de a meta ser específica, a gente precisa também conseguir medir a meta. Então, nós vamos fazer o seguinte, qual que vai ser a minha referência, né, de sucesso? Eu vou ouvir podcast ou notícias curtas, na TV ou no YouTube, por 20 minutos todos os dias durante um mês. Aí, depois de um mês, eu irei medir e verificar, né? Como que foi esse progresso, entende? Então, a meta específica, eu irei dividir em uma etapa menor. Por exemplo, eu quero melhorar meu listening. Eu quero melhorar meu listening, então eu vou fazer isso durante 20 minutos todos os dias. E a meta ainda tem que ser atingível, que é o A. A meta, para ser atingível, ela precisa ser realista. Por quê? Vocês precisam ver, né, suas capacidades, os recursos, possibilidade de tempo, principalmente, que hoje é um recurso muito escasso, né, para todos. Por exemplo, tem alunos aqui que acabaram de sair do trabalho, outros estão no trabalho, chegando da escola. Então, a gente precisa ser realista com a meta. Além de a meta, então, vamos revisar, né? Além de a meta ser específica, mensurável, né? Eu preciso saber medir o que eu vou fazer ao longo da execução dessa meta. Ela também precisa ser atingível, realista. Então, eu vou me perguntar o seguinte: eu posso alcançar essa meta dentro das minhas possibilidades? Eu tenho tempo e recurso suficiente? Por exemplo, se eu colocar assim, eu quero estudar 1 hora por dia. Então, 8 horas por dia em inglês é que eu exagerei no exemplo. É uma meta ruim, né? Com certeza. Mas será que é possível estudar 1 hora por dia? Talvez também seja muito difícil para o adulto, né? Mas uma meta boa aqui. Eu vou estudar inglês 20 minutos por dia, 5 dias por semana, ou de 20 a 30 minutos 2 vezes por semana. Então, você vai anotando, né? Olha, minha meta específica é melhorar no listening. Como que eu vou mensurar essa melhora? Como que eu vou executar isso? Vou estudar 20 minutos por um mês. E atingível, né? Então, eu vou colocar 20 a 30 minutos 2 vezes por semana, ok? Algo que seja possível para vocês. E aí, o quarto ponto é ser relevante, que é o R. A meta deve ser importante para você. Por exemplo, eu quero melhorar o listening para conseguir falar, conversar de forma mais natural. Porque quando eu ouço melhor, eu também acabo falando melhor em inglês. Ou então, vou aumentar meu vocabulário para que eu possa conversar sobre assuntos em inglês, sobre mais assuntos e de forma mais natural. Ou eu vou viajar e eu quero aumentar meu vocabulário para eu conseguir me virar na viagem. Entende? Então, né, é um quarto ponto que é muito importante. Essa meta tem que ser importante para você no momento, ok? Eu não vou fazer algo só porque todo mundo está fazendo. É aquilo que é mais importante para mim. E, por fim, a gente precisa definir um tempo, um prazo claro para atingir essa meta e para você poder avaliar seu progresso. Por exemplo, a gente falou, né, no específico, o exemplo aqui que eu estou dando, quero melhorar meu listening, meu speaking. Para isso, eu vou todo dia praticar um pouquinho, né, uns 20 minutinhos com podcast. Atingível, né? Para mim é realista, eu posso de 20 a 30 minutos dar 2 vezes por semana. E isso vai ser importante, porque eu quero falar de forma mais natural. E por quanto tempo que eu vou fazer isso, né? Então a gente tem que se perguntar, quando que eu vou alcançar essa meta? E são metas curtas mesmo, porque às vezes a gente pensa muito a longo prazo e a gente esquece, né, que a meta é é a seção do mensurável, né? A meta tem que ser, ela tem que ser dividida para que realmente a gente possa alcançar, né, aquela meta final de melhorar no inglês durante um ano, por exemplo. Então, aqui no método SMART, eu vou olhar um tempo definido, por exemplo, quanto que eu vou alcançar? Essa meta de melhorar o listening, dar uma melhorada assim inicial. Vou colocar 3 meses.
mas algo que seja realista, né, gente? E irei verificar ao final, por exemplo, de 3 meses, ou lá no final de março de 2025, como que eu melhorei. Quais resultados que praticar 20 a 30 minutos de listening, ouvindo um podcast, ouvindo uma notícia, 2 vezes por semana, reproduzindo também, né, repetindo essa notícia. Eu vou analisar depois de 3 meses quais os resultados que eu tive com isso, ok? E isso, né, é exatamente o método SMART de definição de metas. Por exemplo, a gente teve há um tempo, no mês passado, né, se não me engano, no final de outubro, uma aula especial com um convidado que trabalha na Irlanda. E ele falou que aprendeu inglês, né? Começou a estudar já mais velho, e aí definiu um prazo de 2 anos para melhorar muito o inglês, para ficar fluente. Mas aí isso ele falava, que ele estudava horas por dia, mas ele tinha um tempo definido para os objetivos dele, né, profissionais e de mudar de país também, era relevante para ele no momento e também era atingível para ele, porque ele conseguia estudar horas por dia. A Samaris colocou aqui, né, são as minhas angústias, estar muito velha e não conseguir aprender. Ó, Samaris, eu não sei a sua idade, não lembro aqui de qual, mas parece muito nova, viu? 29, eu tenho 32. Não, Samaris, você está muito nova, viu? Pode parar com isso. E então, né, sobre essa questão, até né, de você de já ter quase 30 anos, né, ter entre 20 e 30, muitas vezes a gente fica com essa sensação mesmo, né? Hoje eu até postei, isso é um pouquinho aqui do assunto, mas não tem a ver, né? Até postei mais cedo sobre essa questão de às vezes a gente desanimar, porque, por exemplo, a gente pensa o seguinte: nossa, estou muito cansada nesse processo, vai levar um tempo, né? E realmente, o tempo vai realmente, né? A gente vai precisar de um tempo, né? Para aprender inglês, não é de dia para a noite, né? Com certeza. Mas a gente trabalhando essa questão de prazos menores, né? Com objetivos específicos, sendo mais racional nesse processo, né? Tendo mais estratégia, a gente aprende a compreender mais o processo. E também, eu acho que até a gente consegue trabalhar essa questão da angústia, Samaris, porque a gente quer, assim, tudo muito rápido, né? Não só, não falo você, né? Todos nós, hoje em dia, né? A gente está numa era do consumo, né? Do Instagram, a gente é uma era do Instagram. Então, assim, somente os mais jovens também, né? A gente quer tudo muito rápido. Então, assim, eu também me incluo nesses mais jovens, viu? E os mais jovens que a gente também, né, Samaris? Mas, então, a gente quer, assim, resultados para ontem. Só que, realmente, tudo é um processo. O que vai fazer diferença é como você vai encarar esse processo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente começa a estudar uma língua nova, né? Às vezes a gente, por exemplo, começa por conta do trabalho. Ou às vezes, eu não estou indo bem na escola e preciso fazer isso aqui como reforço. E aí, isso acaba trazendo um peso para o estudo. Então, o mais legal é a forma como você irá olhar, né? Por exemplo, eu vou levar o estudo do inglês como um hobby. Vou tentar fazer, né, participar aqui das aulas, encontrar outros alunos, mesmo quem estuda individual tem essa possibilidade, né, de aqui nos bate-papos ou na aula de conversação, encontrar outras pessoas, vou interagir, né? Em breve também eu vou divulgar aqui outros encontros, né, que nós teremos. Então, assim, busque ter um prazer nesse processo, né? Igual, por exemplo, você que já participou de uma aula, né, com a turma de adolescentes, acho que foi divertido, né? Nossa, Então, eu amei eles. Incrível. eles estão aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ligar as câmeras e você vai revê-los. Então, assim, tudo é uma forma de você se incentivar, de procurar um incentivo, né? Porque realmente, com a rotina do trabalho, né, com a rotina familiar, tudo acaba, né, ao final pode pesar mesmo no processo. E isso, assim, cada um tem aqui a sua vida, né? As suas dificuldades também no dia a dia, ou facilidades. Então, cada um aqui tem uma história, né? Mas a questão do tempo, eu não sei se todos viram, né, no Instagram, eu recomendo porque foi algo assim reflexivo. Eu refleti algo meu também, de que há alguns anos atrás,
eu passei por um processo de transição profissional. Então, eu tinha uma outra profissão e não estava tão feliz naquilo. E o meu marido me falou, olha, você gosta da área da educação? Por que você não começa a fazer um novo curso? Já tinha fluência em inglês. E aí comecei a pesquisar, né? Tô trabalhando em escola. E então, falei assim, nossa, mas essa questão do tempo, né, Samara? Eu falei assim, já investi tantos anos em outra coisa, e aí eu vou ter que começar, né? A gente começa, quando você vai passando por outra profissão, acaba que seria começar assim do zero, né? De crescer, enfim, né? Todo esse processo. E eu também me deparei com essa questão, nossa, do tempo, né? Como que vai ser assim? Pensei que seria doloroso. E aí ele me falou, olha, você pode não começar, mas se você não começar, o que vai acontecer daqui 4, 5 anos? Você não vai ter começado. Mas se você tiver começado, né, algo novo, fizesse tivesse atitude, daqui 4, 5 anos você não sabe os resultados que você vai ter, né? Mas provavelmente você vai ter feito algo. Então, o tempo, ele vai passar de qualquer forma, né? Essa que é a importância realmente da gente fazer essas metas, né? Buscar torná-las mais simples, para a gente ver também mais a curto prazo, né? Porque realmente o tempo passa, né? Então, os que são aqui adolescentes, que estão aqui, né? Às vezes o tempo, quando é adolescente, passa até mais devagar, mas depois dos 18, realmente, o tempo voa, né? Só que, não querendo trazer essa angústia para vocês, né? Que o objetivo da aula é a gente realmente organizar as ideias, né? E conseguir ter menos ansiedade nesse processo. Mas o importante é realmente a gente saber, olha, o que eu vou fazer com o meu tempo, né? Porque hoje, a questão do tempo, é muito fácil, né? A gente se perder no tempo principalmente pelas redes sociais, né, que nos viciam e fazem a gente, tanto adulto, adolescente, aqui geral, né, gente? É algo muito assim, que dá muito prazer, saciedade, a gente se perde ali, né? Então a gente precisa ter metas específicas para a gente conseguir aproveitar tudo, tanto os estudos, né? Hoje eu falo para vocês, eu coloquei aqui nas metas 20 minutos, 2 vezes por semana. Porque tem coisas que eu estudo que eu consigo, no máximo, fazer isso. Outras coisas, além aqui do inglês. Então, assim, ser realista com você nesse processo, né? É ter uma autocompaixão com você também, né? Mas não usar isso como desculpa. Nossa, eu não tenho tempo, eu estou velha. E eu falo assim, eu estou falando sobre mim, tá? Nisso, não é, né, exemplo assim de ninguém aqui. Mas porque senão a gente fica, se a gente entra nesse processo de angústia, a gente acaba falando, nossa, não vai dar, né? Porque se a gente for analisar tudo sem pensar, né, como falei aqui no mensurado, sem pensar a curto prazo, né, fazendo uma coisa de cada vez, fica tudo muito grande e impossível, né? Mas é possível. Então, agora, ao final, né, um exemplo aqui para vocês, antes de eu abrir para conversa, né, com vocês, um exemplo prático. Por exemplo, durante 3 meses, isso mesmo, o David falou, daqui a 5 anos vão ter passado 5 anos, queira vocês ou não. A gente fala que 5 ou 10, que são aqueles tempos, né, que as pessoas perguntam, como que você se imagina? Exatamente. A reflexão é o que teremos feito nesses 5 anos. Exatamente. Mas, assim, traçando objetivos, tendo foco, estudando, com metas simples mesmo, né? Como a gente está traçando aqui. O resultado em inglês vem muito antes. Mas a gente pensa, né? Quem será você daqui a 5 anos? Quem será você há 10? Por isso que o David comentou aqui, né? Sobre 5 anos. Para a gente pensar nisso, né? Nesses lapsos temporais maiores. Então, obrigada, David, Tamares. Um exemplo prático. Durante 3 meses, então, eu quero melhorar o listening e speaking, que é uma meta específica. Então, eu vou estudar 20 a 30 minutos por dia, para eu ser mensurável e ser algo que é atingível, porque eu quero falar de forma mais natural. E isso é relevante para mim, falar de forma mais natural. Um outro exemplo de uma meta SMART específica. Eu vou estudar vocabulário de inglês relacionado a viagens.
para ser mais mensurável, eu conseguir medir, eu vou aprender 20 novas palavras por semana. E eu tenho alunos que já estão fazendo isso. Eles pedem palavras por semana para eles aprenderem, praticarem, fazerem frases, que é uma forma também de você praticar, né? Muito interessante. Atingível. Então, além de estudar vocabulário e 20 novas palavras por semana, eu vou estudar 20 minutos por dia, 5 vezes por semana. Isso aqui é só um exemplo, viu, gente? Por exemplo, para os adultos aí, 15 minutos 2 vezes, 20 minutos 2 vezes, se for focado com objetivo, dá resultado. É de acordo com a sua capacidade e a sua possibilidade. Não adianta a gente querer algo que não está no nosso alcance, né? Tem gente que eu conheço que trabalha mais de 12, 13 horas, né? Tem alunos aqui que estão assistindo do trabalho, então, só que estão assistindo do trabalho, estão ali conseguindo, né? Executar suas tarefas e estão, ó, ouvindo ao mesmo tempo. Então, fantástico, né? E é relevante. Olha, eu vou fazer isso tudo porque eu quero melhorar meu vocabulário e isso vai me ajudar a me comunicar melhor durante viagens. E o prazo definido. Eu vou atingir minha meta até o final de março. Até o final de março de 2025 eu vou ter feito isso aqui tudo. Então, é algo assim que não é, né, assim, impossível, como vocês veem. É definir pequenas metas, aí depois, em março, eu vou colocar uma nova meta. E assim, né, eu vou crescendo ao longo do tempo. Certo? Então, gente, eu quero agora, ao final, a gente vai fazer esse exercício para vocês escolherem, né, como que a gente vai começar. Agora, então, ao final aqui da aula, né, ao final assim, da apresentação, eu quero propor para vocês, para que vocês também escolham uma área do inglês que vocês queiram melhorar. Usem as dicas desse método para vocês criarem as suas metas e definam um plano de ação para alcançar. Ok? Vocês irão definir um plano. Que bom que você gostou, Samares. E é isso mesmo, viu? Eu me identifico muito com você, né, com os adultos, já fui adolescente também, e a gente tem muita ansiedade nesse processo, né? Às vezes a gente tem que deixar de fazer uma coisa para fazer outra. É a vida adulta. Então, gente, lembre-se, ter metas claras é essencial para alcançar o sucesso nos estudos. Com o método SMART, você pode tornar os seus objetivos mais tangíveis e realistas. Então, nós vamos começar a planejar o nosso futuro no inglês, né? O futuro em inglês e para falar melhor em 2025. Eu espero que possa, né, gerar bons frutos aí para vocês, que a gente possa agora traçar metas, né? Lembre-se, pessoal, metas, uma meta específica, mensurável, atingível, relevante, com tempo definido, né? É um segredo aí para vocês terem, né? Um proveito melhor nos estudos e um melhor desenvolvimento em 2025, porque realmente vocês irão precisar investir, né? Nem que seja um pouco de tempo, mas o pouco que vocês tiverem, né? Cada um conforme a sua capacidade. Quem tiver mais, invista mais tempo, né? E isso conforme, né, a possibilidade de cada um de vocês, mas o que fará a diferença, né, você tem que pensar o que fará essa diferença, como que eu vou estar daqui 5 anos, como que eu vou ter usado o meu tempo, porque o tempo vai passar e realmente ele é precioso, né? Então, hoje que eu tinha para falar aqui para vocês é isso, espero que tenha ajudado aí, eu irei abrir agora para vocês, irei encerrar aqui a gravação, ficará disponível no YouTube, irei colocar um link para vocês assistirem depois, e aí vocês aproveitem, quem ainda não segue, segue a Teacher, comente o que acharam, depois, né, quando eu divulgar para vocês o link, compartilhe com outras pessoas também, viu? Que aqui, né, é um canal para a gente tanto se desenvolver, para vocês divulgarem também o conhecimento para outras pessoas, e a gente ter essa rede, né, para a gente continuar crescendo aqui no estudo, ok? Ok.